palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os primeiros padres da igreja falavam sobre a necessidade do silêncio, mas não o silêncio sonoro, mas o silêncio interior, o silenciar as paixões, os instintos, os diversos desejos que tanto ruído causam diante de nós. E assim apresentaram um itinerário no qual nós fôssemos harmonizando tudo, até porque o ser humano, em nossa teologia, nós acreditamos na criação e nós somos criados para a intimidade com Deus. E o pecado é propriamente aquilo que torna turva a água, aquilo que torna dificultosa a comunicação, aquilo que causa barulho em nós. E se tem um mundo que tem bastante barulho, é o nosso, não é? Quanto barulho não tem? O barulho da tristeza, o barulho do estresse, o barulho da ansiedade, o barulho da depressão, o barulho de tantas situações que muitas vezes nos impossibilitam de perceber Deus no presente. E todos nós vivemos com o nosso barulho, e a grande missão é nós nos encontrarmos com Deus para gradativamente superarmos tudo que é barulho, e nesse silêncio do amor e da misericórdia do Senhor, conseguimos harmonizar a nossa vida. Elias, o profeta, também viveu o seu barulho. Se você olhar o capítulo 18, nós estamos lendo o capítulo 19, Elias tem uma experiência bastante difícil na sua vida. Na época de Elias, o rei Acabe, que era casado com Jezabel, começa a abrir relacionamento com a cultura estrangeira, e Jezabel, que era uma rainha fenícia, ela apresenta uma devoção a duas divindades, Baal e Aserá. E o povo de Israel fica muito furioso, porque Israel espera a fidelidade a Javé, tanto que o nome Elias significa Javé é Deus. A missão de Elias é mostrar que existe uma religião, existe um Deus verdadeiro que é Javé. Só que Elias faz de uma maneira bastante dura. Num duelo entre a divindade, entre o baalismo e o javismo, ele marca como que uma disputa. E fala o seguinte: vamos ver o Deus que ouve a oração. E chama o povo para rezar. Aí o povo de Baal reza um dia inteiro, não acontece nada. Elias vai e reza. Não rezou 3 minutos, começa a pegar fogo na oferta, e Elias passa a fio de espada os 400 sacerdotes de Baal. Imagina isso, que derramamento de sangue tremendo. E Jezabel, que era uma mulher brava, e você sabe que a mulher, quando está nervosa, você sabe, diz que o demônio senta para prender, pega até cardeneta e fala: olha, isso aqui eu não sabe ainda não, anota. Quando está nervosa, olha o que ela fala assim: que os astros, que os deuses me castiguem, se amanhã a essa mesma hora eu não fizer com a tua vida o mesmo que você fez com todos os sacerdotes de Baal. Elias treme literalmente na base. Ele vai para o deserto, e no deserto ele espera morrer. É verdade, Elias por 3 vezes pede a morte, porque ele vive esse barulho da frustração e da morte que é iminente. E qual que é o conflito de Elias? Eles falam: nossa, mas eu fui fiel a Javé, eu fiz aquilo que devia ser feito, e agora eu vou morrer por conta dessa fidelidade. E Deus alimenta Elias nesse itinerário, e quando ele sobe ao monte, ele sobe com uma finalidade: fazer uma queixa a Deus. Ele não vai para adorar o Senhor, ele não vai para pedir força, ele não vai pedir conforto, ele vai para se queixar. E logo que ele sobe ao monte, ele encontra uma gruta, e lá ele entra na gruta. O que acontece com todos nós, não é? Quando começa muito barulho na vida, quando o sofrimento fica muito pesado, a gente resolve, ou a gente vai buscando subterfúgios. Não é assim que o ser humano faz? E se distancia. Hoje o povo coloca em direto na rede social, é as grutas de hoje, e vai adentrando nas grutas. E o que Deus fala para Elias? Sai e permanece no monte, porque eu vou passar. Aí vem um vento impetuoso. Elias pensa que Deus está no vento, mas Deus não estava no vento impetuoso. De repente acontece um terremoto. Elias pensa que Deus estava no terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Acontece um fogo enorme que vai consumindo tudo, e Deus mais uma vez não estava no fogo. E onde Deus estava? Numa brisa suave que passou e possibilitou Elias fazer essa experiência com o Senhor, essa revelação bonita.
Quantas não foram as experiências que nos arrastaram como esse vento impetuoso ao longo desse ano? Quantos não foram os terremotos que vivenciamos, que abalaram todas as nossas estruturas? Quanto não foi o fogo que consumiu tanta coisa boa de nós? No entanto, em tudo isso Deus espera de nós sensibilidade. Talvez você esteja vivendo hoje um vento impetuoso, terremoto, talvez algo tenha consumido você, e o que Deus espera é apenas que você permaneça no monte, não na gruta, e perceba essa brisa suave que sopra sobre as nossas vidas, comunicando paz, comunicando essa experiência verdadeira com Deus. E se tem uma coisa que a liturgia nos convida hoje, é propriamente essa experiência com o Senhor. Olha, lembra que semana passada nós meditávamos sobre a multiplicação dos pães, e o padre dizia que a comunidade judaica da época equivalia a 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas, e provavelmente a quantidade de gente que estava com Jesus, eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças, acredita-se que era entre 20 e 30 mil pessoas. Então Jesus, ele sobe ao monte para rezar, depois dessa multiplicação, depois de despedir cerca de 20 ou 30 mil pessoas, e manda os discípulos à frente. O que você faz quando você chega cansado em casa? Sabe aquele dia que foi pesado? Você acordou cedo. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus tinha ido para outra margem do lago para rezar. O povo vai atrás dele, não dá nem tempo dele começar a rezar, descansar. O povo já está lá para ouvir de novo. É que acontece a multiplicação. Imagina o cansaço físico de Jesus. Quando você está no auge do seu cansaço, você chega em casa, o que você faz? Certeza que você se ajoelha, pega o seu terço, né? Você reza um terço, 2, 3, 4. O rosário, aí você reza um terço para o Padre Jonas. Eu tenho certeza que você faz isso. Você vai descansar, não é verdade que a gente procura? O corpo vai descansar, você procura desligar. E o Senhor nos ensina algo fundamental. É evidente que a correria da vida talvez não nos possibilite tempos tão grandes de oração, mas depois de toda essa correria, o que Jesus faz? Ele sobe ao monte e se coloca a sós com Deus, porque o Senhor sabe que as experiências do cotidiano nos fragmentam. Quanto que nós nos vamos perdendo de nós durante o dia? Vamos nos doando, vamos fazendo, vamos executando funções, tarefas, nós vamos nos desagregando, e é propriamente a oração que nos agrega, que nos fortalece, que nos possibilita viver de novo esse momento de união com o Senhor. E é fundamental, gente, nós não venceremos os barulhos do mundo se não tivermos a sensibilidade de pararmos para rezar, de pararmos para nos encontrar com o Senhor. Gente, o mundo está tão sedento de oração que hoje tem-se aplicativos de meditação que atingem não milhares, milhões de pessoas. O nosso mundo tem sede de Deus. Nós que temos essa riqueza imensurável da igreja, das orações, muitas vezes nos distanciamos dessa experiência com o amor do Senhor. E Jesus, que sobe ao monte, ele desce, e ele encontra os discípulos no meio do mar. Imagina, ele vai andando sobre as águas, e os discípulos estão no barco, o vento impetuoso, e esse vento forte significa todos os valores do mundo que são hostis ao projeto de Deus, e o Senhor anda sobre as águas. E a água para o homem bíblico, o mar, é a habitação do mal, é onde o ser humano está à mercê do mal, e só Deus poderia salvá-lo. E o Senhor, andando sobre as águas, chega a eles e os encontra cheios de medo. Pedro até arrisca andar sobre as águas, mas Pedro sente o vento que lhe traz medo e esquece de olhar para Jesus. Todas as vezes que na vida chama mais atenção o vento lá fora do que a experiência com Deus, nós vamos afundando diante do mal. O que o Senhor espera de nós hoje é que nós olhemos para Jesus e consigamos andar sobre o mal que muitas vezes nós temos enfrentado. Evidente que cada um de nós sabe como que a vida tem lhe sido pesada, cada um de nós sabe como tem sido a nossa caminhada de fé. No entanto, se nós não começarmos a ter sensibilidade de subir ao monte, nos encontrar com Deus, nós não conseguiremos andar sobre as águas tumultuosas que muitas vezes a vida tem nos apresentado. Portanto, hoje, durante essa semana, se pergunte como que está a sua vida de oração, como estão os momentos de oração,
Hoje Jesus nos ensina que subir ao monte não substitui as celebrações eucarísticas, é evidente que não, mas uma coisa não exclui a outra. A frequência aos sacramentos não substitui a frequência à vida pessoal de oração. O ser humano sem oração caminha numa vida na qual ele só vai executando funções e ele não vai mais se percebendo naquilo que faz. E se tem uma coisa que nós necessitamos, é saber por que fazemos aquilo que fazemos, não é verdade? Nós queremos saber por que estamos aqui, nós queremos saber por que acordamos cedo e trabalhamos, nós queremos ter uma motivação que nos possibilita caminhar diariamente, é propriamente a vida em Deus, que nos vai dar o verdadeiro sentido de todas as coisas, e que vai nos possibilitar propriamente andar sobre as águas. Portanto, no instante de silêncio, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, e apresente ao Senhor o seu coração, apresente a sua história, apresente a Deus nesse momento todas as realidades da sua vida que não estão de acordo com o projeto do Senhor, toda a necessidade que você tem hoje, e na circunstância que você está vivendo, olhar para Deus e conseguir caminhar sobre as águas difíceis. Talvez você tenha vivido com muita ansiedade, com muito excesso de futuro, ou talvez muito excesso de presente no estresse, ou mesmo muito excesso de passado na depressão. Talvez você tenha perdido muitas vezes a força, porque esse problema excede a questão de vontade, está relacionado a alguma coisa muito orgânica sua. Mas eu peço que hoje você simplesmente olhe para Jesus. Ele lhe possibilitará, a seu modo, segundo as suas condições de hoje, caminhar sobre as águas e não submergir, e não afundar diante dos problemas que você tem vivido. Amém?